Igreja, eu estou diante de um povo, o nome de vocês não é à toa que vocês carregam um nome tão lindo nessa igreja, né? Primeiro amor. Primeiro amor é a marca de quem mantém a chama acesa. Primeiro amor é a marca de quem é por completo apaixonado, intensamente envolto à presença de Cristo Jesus. Tem um chamado para a igreja nos últimos dias: levantar um perfume agradável que chega à sala do trono. Igreja, eu estou diante de um povo que tem maranata nos lábios e anseia pelo retorno do Senhor. Então eu queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos e erguer suas mãos aí onde você está. Se você quiser, pode permanecer sentado mesmo. Mas eu queria te convidar nesse momento a nesse ambiente, nessa casa de oração, como temos feito aqui desde sábado à tarde, começarmos a glorificar o nome do Senhor e fazermos um barulho santo nessa noite, nessa reunião. Você pode começar a glorificar o Senhor aí no seu lugar. Abre seus lábios, diga palavras de amor a Ele. Nós te adoramos, Jesus. Nós te damos a honra, Jesus. Nós te damos toda a glória, Senhor da igreja, Senhor das nações. Nos submetemos a Ti nessa noite. Como Teu corpo, como Tua noiva, te damos toda a glória, pois Tu és sublime, supremo, magnífico, Deus forte, Conselheiro, Pai eterno, Príncipe da paz, resplandecente estrela da manhã, Cordeiro de Deus. Nós levantamos o Seu nome, levantamos o Seu nome, Jesus. Te damos toda a honra, te damos toda a glória, Jesus. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és. Sim, igreja, santo para sempre. O Teu povo canta, e o Teu povo canta. Sim, ao Rei dos Reis. Serás santo, santo. Vamos erguer nossas mãos bem alto e dizer em alta voz Seu nome, Seu nome. Seu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Oh, Seu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Seu nome é sobre todos.
Santo, Tu és santo para sempre, e o Teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás, oh, santo para sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo para sempre. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei, e o louvor. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei dos Reis. Jesus, somente nós, igreja, a honra. Jesus, te damos toda a glória, Jesus, te damos toda a honra, Jesus. Levantamos o Teu nome, Jesus, levantamos o Teu nome, Jesus, porque importa que o Senhor cresça, importa a Tua presença, a presença que faz toda a diferença, a presença que faz toda a diferença. Nos marca nessa noite, toca-nos nessa noite, Senhor. Nós não estamos aqui reunidos para mais uma programação, mas existe um anseio no nosso coração em ouvir a Tua voz. Por isso marca-nos nessa noite, porque os nossos encontros, Pai, eles só têm sentido com a Tua presença, só tem sentido com a Tua presença. Então nessa noite te entregamos o controle, te damos toda a glória, Yahweh, te damos toda a glória, Senhor, te damos toda a glória. E Espírito Santo, clamamos, fique à vontade entre nós. Nós queremos a Tua voz, não queremos palavras humanas, não queremos nessa noite o que o homem tem a oferecer. Por isso nessa noite, Senhor, eu submeto esboço, eu submeto direção, eu submeto inspiração ao Teu governo, Espírito Santo, porque ansiamos por Tua voz. Que ao sairmos dessa reunião, uma certeza seja real: o Senhor falou comigo, e basta um encontro com a Tua voz, Senhor, para que a nossa história não seja mais a mesma. Essa é a nossa oração, é isso que te pedimos, ó doce amigo. Fala conosco, marca-nos nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode liberar um aplauso bem forte a Ele nessa noite, igreja. Aleluia! Pode ser mais forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Toma o teu lugar aqui, Jesus. Eu queria te convidar nessa noite, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Queremos te ouvir, Senhor. Santo e exaltado é o teu nome, Jesus. Santo e exaltado é o teu nome, Jesus. Santo e exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia. O Senhor tem falado muito comigo dentro dessa passagem, e eu queria conversar com vocês nessa noite, dentro de tudo que nós temos vivenciado nesse final de semana no seminário de adoração aqui. E eu creio que o Senhor quer nos levar a um lugar de entrega nessa noite, para que vivamos essa convergência com a história de Deus. Quantos encontraram? Dê um forte glória a Deus aqui, amém? Vamos ler então? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava só um quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano. Ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que essa chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Segura a leitura comigo, irmãos. Quantos já leram esse texto antes? História conhecida, não é verdade? Contexto de 1 Samuel. Eis o contexto de uma mulher marcada pela vergonha. Eis a história, então, um contexto de uma mulher que não conseguia gerar. Ana se encontrava em um dilema muito grande. Ana, apesar de ser muito amada por Eucana, suprida em suas necessidades por Eucana, um homem da tribo de Efraim, um homem que talvez cuidava do seu lar, amava Ana, como a gente percebe no último versículo que lemos. Ana, apesar de ser suprida talvez nas suas emoções e nas suas necessidades, Ana se sentia incompleta porque Ana não podia gerar. Era um costume na época, quando a mulher não dava filhos ao marido, isso era muito comum na cultura do povo hebreu, porque a honra da família é que tivesse muitos filhos. Quantos mais filhos tinham, mais próspera, mais abençoada aquela família era. O nome da descendência era então perpetuado. O fato de Ana não conseguir gerar, deu então uma legalidade, vamos dizer assim, deu uma abertura para que Eucana então tivesse o segundo casamento, e aí entra Penina na história. Diferente de Ana, Penina podia ter muitos filhos. Mas lendo o texto, acredito eu, fazendo essa pequena exegese, eu acredito que Penina não tinha o amor de Eucana. Então acho que ela agia mais ou menos assim: como eu não tenho o amor dele, mas eu posso dar filho para ele, então eu vou perturbar ela dia e noite, não vou deixar ela em paz um segundo. E como lemos aqui no livro de 1 Samuel, Penina provocava Ana, ao ponto de Ana se encontrar num estado de deprimência profunda. Ana não comia e só chorava, porque Ana, apesar de amada, se sentia incompleta. Eucana, seu marido, até se aproximava dela e dizia: Ana, Ana, por que você chora tanto? Ana, por que o seu coração está triste? Ana, Ana, o que está acontecendo com você? Ana, olha para mim. Ana, eu te amo. Acaso eu não sou para você melhor que 10 filhos? Apesar de ter o amor de Eucana,
Ana ainda estava incompleta. Ana estava incompleta na sua missão. Ana se sentia incompleta no seu propósito. Mas sabe o que me chama a atenção na história de Ana? Ana escolhe sair do lugar. Ana tem uma atitude. Ana não permanece no lugar da sua dor e da sua aflição, mas ela escolhe então se mover até um lugar de oração. E a palavra diz então que Ana corre para o tabernáculo, e ali, na entrada do tabernáculo, Ana faz uma oração. Vamos ler juntos então, versículo 9 aqui? Você está comigo, amém? Vamos ler. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava em seu coração, só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli então a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi no seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. Segura a leitura comigo. Ana corre para o tabernáculo. Ana corre para o tabernáculo. Eu imagino, irmãos, o tabernáculo estava localizado ali em Siló, e eu imagino Ana correndo, se agarrando a uma daquelas colunas da entrada do tabernáculo, porque as mulheres não entravam na região do átrio. E ali Ana então, talvez perto de onde Eli ficava numa tendinha parado para julgar as causas do povo, Ana então se agarra a uma daquelas colunas do tabernáculo, que o templo citado aqui, diga-se de passagem, é o tabernáculo. O templo só foi construído mais adiante na história, quando Salomão, filho de Davi, sobe ao trono. Ana faz uma oração, desculpa a palavra, mas de gente maluca. Ela corre para o tabernáculo, se agarra àquela coluna e ela diz: ah, Senhor dos exércitos, olha para a minha aflição. Senhor, olha para a minha dor, olha para a minha vergonha. Ah, Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida. E eu digo mais, Senhor, na cabeça dele não passará navalha, ele será plenamente teu, totalmente consagrado ao Senhor. Eu te entrego, me dá um filho e eu te entrego Nazireu, Senhor. Eli olhou a intensidade da oração de Ana, ao ponto de achar que Ana estava bêbada, até que Ana pôde explicar e dizer: Senhor, não me tenha por filha de Belial, porque até agora, da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Vá em paz, mulher, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Irmãos, quiz bíblico. O que faltava para Ana se sentir completa? O que é que faltava para ela se sentir completa? Era o que faltava para ela se sentir plenamente feliz? Era Só que Ana corre para o tabernáculo e diz: me dá que eu te entrego o filho. Talvez no nosso contexto, poucos de nós faríamos uma oração como essa, mas Deus de alguma maneira encontrou Ana ao ponto de responder a sua oração, e foi além a história. Eu costumo dizer que Ana não teve apenas a sua oração respondida. Deus tira Ana de um lugar de aflição e insere Ana na sua história. Deus tira Ana de um lugar de caos e coloca ela na história de Deus. E aqui começa a nossa conversa.
Aqui começa a nossa conversa nessa noite. Eu creio que existe um convite, eu creio que Deus ainda continua chamando os seus filhos a entrarem em sua história. Ali estava Ana, mas para a gente entender isso, eu preciso que a gente observe então um pouco mais o contexto dessa história. Israel não estava num momento muito bom. Diga-se de passagem, esse era um período da legislação dos juízes em Israel. Desde que Josué atravessou o Jordão, conquistou a terra prometida, a era dos juízes começa desde Otiniel e vai até Samuel. Mas nesse período da história, o juiz que estava legislando a nação era um homem chamado Eli. O tabernáculo, não sei se vocês observaram, mas nos primeiros versículos, o contexto vai, aqui a história, a palavra vai relatar onde estava o tabernáculo, quem era o juiz, quem era o sumo sacerdote, quem eram os sacerdotes na época. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. O tabernáculo situado em Siló. Eli, descendente de Arão, além de sumo sacerdote, também era juiz da nação. Só que as coisas não estavam indo nada bem na nação de Israel. Eli tinha 2 filhos que eram extremamente corruptos. Ofni e Finéias roubavam as ofertas do tabernáculo, se prostituíam com mulheres. E o pior, Eli, como a figura paterna e de autoridade, não conseguia corrigir os próprios filhos. Eli era um homem que havia aprendido a transitar muito bem no tabernáculo. Ele conhecia a Torá, ele conhecia a dinâmica dos sacrifícios, ele conhecia a dinâmica da adoração. Mas na sua casa, Eli não estava honrando ao Senhor. Ao ponto de Deus levantar na história um profeta para confrontar Eli e dizer: olha, eu estou te rasgando do sacerdócio, porque você honra mais os seus filhos do que a mim. Eli, eu honro os que me honram, mas trato com desprezo aqueles que me desprezam. Israel estava passando por uma situação caótica, de caos, de idolatria, de corrupção espiritual. A casa de adoração estava em corrupção, os sacerdotes estavam se corrompendo, a coisa não estava bem. As pessoas levavam sacrifícios e os sacrifícios eram roubados. Então a credibilidade dos levitas estava caindo, nada estava indo bem em Israel, em Siló. E a consequência disso é que o juiz estava ficando cego. A cegueira física de Eli era na verdade um reflexo do silêncio profético, porque Eli não conseguia mais nem ouvir a voz do Senhor. Obviamente, talvez quem sucederia o juiz Eli na história seria um de seus filhos. Mas sabe como eu enxergo o texto, irmãos? Deus havia feito uma promessa para Abraão, de uma grande nação, de um povo forte. E nesse momento, a história não poderia continuar com a descendência de Levi, com a descendência de Eli. E de repente, no meio do caos, no meio da bagunça espiritual, no meio da corrupção espiritual, de repente Deus encontra uma mulher agarrada a uma coluna do tabernáculo, dizendo: Senhor, me dá um filho e eu te entrego o meu melhor, eu te entrego ele e ele será teu para sempre, navalha nenhuma vai passar na cabeça dele. Me dá um filho, Senhor, e eu te consagro. Sabe como eu vejo essa cena? Para mim é como se Deus olhasse assim e dissesse: achei, é ela. Ela está disposta a entregar tudo. Ela está disposta a entregar o seu maior sonho. Ela está disposta a abrir mão do seu maior sonho. Ela está disposta a me entregar o que a faz completa. Eu vou tirar ela desse lugar de dor e eu vou colocar ela agora na minha história. E a palavra diz que Ana ama Eucana, e Ana gera um menino. Nasce Samuel. Quem não conhece a história de Samuel? O menino que cresceu na casa de Eli, servindo ao tabernáculo. Quem não conhece a história do menino que cresceu nazireu, separado ao Senhor, com seus cabelos soltos, consagrados a Jeová? Quem não conhece a história de Samuel? No meio do silêncio da voz profética, por causa da cegueira do juiz Eli, um menino na casa do próprio sumo sacerdote conseguiu ouvir a voz do Senhor lhe chamando, ao ponto de responder: fala, o teu servo ouve. Deus então testifica o ministério de Samuel. E Samuel então na história se levanta como uma voz profética, como um juiz e como um nazireu na nação de Israel.
A característica dos nazireus, irmãos, era a seguinte: nazireus não cortavam seus cabelos, nazireus não tocavam em nada morto, nazireu não tomava vinho, nenhum produto da videira, nazireu não podia se distrair. Aquilo que era comum para os demais, para o nazireu não era, porque o nazireu era consagrado por completo ao Senhor. O prazer do nazireu deveria ser ao Senhor. Eu não sei se você já refletiu nisso, mas Samuel foi criado na casa de Eli. Talvez Ana e Eucana, no seu voto, enviaram o menino para o pior lugar possível para ser criado, porque Samuel cresce na presença de 2 corruptos que se prostituíam e de um pai omisso. Só que, como lemos na palavra, nós podemos perceber que o menino cresce conhecendo ao Senhor, amando a sua lei, sendo fiel ao Senhor, ao ponto do Senhor encontrar em Samuel alguém a quem ele pode confiar um encargo em sua geração. A oração de Ana não apenas solucionou o seu problema, mas Deus inseriu Ana na sua história. Como assim, pastor? Não tinha como a geração de Eli se tornar, os filhos de Eli se tornarem os próximos juízes da nação. Houve uma guerra em Israel. Os filisteus eram inimigos terríveis, um povo bélico do mar, forte, e eles confrontavam Israel muito, e houve uma batalha contra o exército de Israel. E no campo de batalha, a palavra diz que o Senhor não batalhou por Israel, porque o coração do povo já estava longe do Senhor. Naquele episódio, Ofni e Finéias, os 2 filhos corruptos de Eli, caíram mortos em campo de batalha. A arca do Senhor foi roubada, levada pelos filisteus para a cidade, o palácio do rei Guedor. E a palavra diz que quando a notícia chega a Siló, um episódio começa então: Icabode, foi-se a glória de Deus. Eli, ao saber que a arca foi roubada, cai, morre. E naquele momento, o povo entra em luto. Mas no meio daquele caos, no meio daquela derrota, Deus não perdia o controle da história do seu povo. Existia a próxima figura profética, existia o próximo juiz. Deus já havia escolhido aquele a quem Ele colocaria sobre o seu povo. Uma praga de tumores e ratos afeta os filisteus, e eles devolvem a arca do Senhor com as esculturas, porque povos fenícios e cananeus acreditavam que a maneira de aplacar a ira das divindades era fazendo uma oferenda. E naquele episódio, quando a arca do Senhor volta, depois de um triste episódio também, em que os homens abrem a arca para ver o que havia dentro, e muitos são mortos naquela região, Samuel então se levanta durante a história como uma figura profética de autoridade, o próximo juiz da nação. Um homem que ouvia ao Senhor, um homem que dava ouvidos ao Senhor, um homem que era fiel ao Senhor, um homem que amava a lei do Senhor, uma figura reta, incorruptível na nação. Foi Samuel que Deus levantou, num período em que o povo pediu por um rei, e ali da tribo de Benjamim, da família de Quis, Samuel unge Saul. Quem lembra da história? Saul foi escolhido o rei de Israel, mas Saul se corrompe, desobedece ao Senhor numa batalha contra Amaleque. Deus tira o seu espírito de Saul, rasga o reino da mão de Saul, e então Samuel, mais uma vez, o filho de Ana, mais uma vez, é levantado para ungir agora o próximo rei. Ele vai até a casa de Jessé, e lá, o menor da casa, o que fedia a ovelha, o que estava de trás das malhadas, é esse que o Senhor havia escolhido. E ali está Samuel mais uma vez, derramando azeite sobre a cabeça de Davi. O mesmo Samuel que fez uma comitiva profética e treinou muitos profetas na nação. Mas Samuel é levantado então para ungir a Davi. E a palavra narra que Davi se torna uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento, o rei mais famoso do Antigo Testamento. Quando pensamos em Davi, lembramos logo do livro de Salmos. Dos 150 salmos, se eu não me engano, 127 são atribuídos a Davi. Os demais estão divididos ali entre os coratitas, Asaf e Moisés, e alguns não tem nenhum autor específico. Davi se levanta como um homem que restaura a adoração de Israel, traz a arca outra vez, que havia sido desprezada pelo medo do povo e até mesmo nos tempos de Saul. Estabelece um tabernáculo de adoração. Davi se torna um homem não perfeito,
mas amava tanto ao Senhor a ponto de receber um título, homem segundo o coração de Deus. E a história continua. E foi da raiz de Davi que anos depois, da família de Davi, que a profecia se cumpre. Foi do tronco de Davi, da descendência de Davi, que nasce o Messias aguardado na plenitude dos tempos. Da descendência de Davi nasce Yeshua, o Machia, na plenitude dos tempos. João vai escrever que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e o mundo viu a sua glória. A profecia se cumpriu em Cristo, descendente de Davi. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que estavam na região da sombra da morte, sobre eles a luz brilhou. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O seu trono se estenderá, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Como cantamos tanto, né? Ele é o descendente de Davi. Abriu os olhos dos cegos. Ele tinha poder sobre os tempos e as estações, não é isso? Tempestade, acalme-se. Ele tinha poder sobre a vida e a morte. Lázaro, vem para fora. Ele consertou colunas, levantou os abatidos. Ele trouxe princípios de um reino que jamais passará. O povo esperava um rei que fosse libertar Israel do jugo de Roma. O povo achou que viria um Messias militar que fosse derrubar César e restaurar a glória de Israel. Mas de repente vem um cordeiro manso e humilde, não apontando para um reino terreno, mas para um reino eterno. Vem o Filho de Deus revelando a sua glória, ensinando princípios imutáveis. Aquele que quiser ser o maior precisa então ser o menor, e aquele que quiser ser o primeiro então agora precisa ser servo de todos. Vem o Messias cumprir um plano perfeito. Ele cumpre a profecia quando Isaías escreve que ao Senhor agradou-se fazê-lo moer e enfermar pela remissão dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas e feridas nós fomos curados. Aleluia! Ele foi até o madeiro, até a morte, se fez maldito por nós. Paulo vai escrever: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória, assumindo a forma humana, morrendo terrível morte, morte de cruz. Mas porque ele se esvaziou, o Pai lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor. Sepulcro não pôde detê-lo, a morte não pôde contê-lo. Ao terceiro dia ele ressurge triunfante, vencedor, vitorioso, magnífico, não com chagas, mas curado com cicatrizes. Tragada foi a morte pela vitória na cruz do Calvário. Aleluia! A palavra diz que nem então com o seu sangue ele encobriu uma multidão de erros. Cadê a morte? Ao teu aguilhão? Onde está a morte e a tua vitória? O escrito de dívida que havia contra mim, contra você, rasgado foi pelo Cordeiro de Deus, porque o seu sangue encobriu uma multidão de erros, e nós encontramos o perdão que não era possível para nós, por causa do pecado no jardim, mas por meio de Cristo, eu e você fomos alcançados. Aleluia! Isso é maravilhoso, meus irmãos. Antes de subir assunto aos céus, a palavra diz que ele encontra os seus discípulos, se revela a eles, deixa uma comissão: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem-os a guardar todas as coisas que eu os ordenei. E gente, fica tranquilo, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sozinhos não ficamos, porque em Atos 2 é narrado naquele cenáculo, quando eles estavam todos reunidos, e um doce amigo então é derramado. O Espírito da verdade é derramado então, e agora uma nova estação é inaugurada na história do povo de Deus, na história da igreja. Eu e você não vivemos como homens viviam no Antigo Testamento, alvo da visitação do Santo Espírito, porque agora nos tornamos a habitação, Santo Espírito da verdade, habitando em mim, habitando em você. Esse Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, o Santo Espírito de Deus, quem
queimando em nós, construindo o caráter de Cristo em nós. Paulo vai dizer agora: acaso não sabeis que vós sois santuário de Deus, e que o Espírito que habita em vós tem zelo por vós? Glorificai a Deus do vosso corpo. Eu e você, meu irmão, nos tornamos casa, tabernáculo, santuário, lugar onde o Santo Espírito habita. Eu costumo dizer, um parêntese, que o culto aqui acontece em unidade. Nós nos reunimos todos juntos para adoração, amém? Mas quando as luzes se apagam, quando o microfone é desplugado, quando a gente desliga o teclado, quando as portas se fecham, nós voltamos para casa, o que Deus está fazendo não termina. Esse culto continua dentro desse templo vivo que sou eu e você. Cristo em vós, a esperança da glória, igreja. Mas a história não para. Depois que o Espírito foi derramado em Atos 2, a palavra diz que Pedro então prega e uma multidão se entrega ao Evangelho de Cristo e a igreja marcha. E o povo da cruz marcha, e o povo do caminho marcha, e o Evangelho se expande por toda a Judéia, Ásia Menor. O Evangelho chega a cidades como Éfeso, Esmirna, tantas outras cidades são balançadas pelo Evangelho e a mensagem da cruz. Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, uma cidade tremendamente idólatra, onde havia um templo para uma deusa chamada Diana. Mas Paulo, Priscila e Áquila pregam o Evangelho naquela cidade, ao ponto dela ser abalada por um avivamento, porque a mensagem da cruz chegou. A história não terminou. A glória de Deus continuou tocando a terra. Homens foram levantados em toda a história. Jonathan Edwards, John Wesley, cavalgou a Europa pregando o Evangelho. Lutero. Tantos eventos aconteceram no mundo. Azusa, país de Gales, o movimento moraviano. Irmãos moravianos oraram 100 anos sem parar e culminou no maior romper missionário de todos os tempos, em que homens se vendiam até como escravos para pregar o Evangelho. Os missionários batistas da Assembleia de Deus que chegaram a Belém. Tantos outros homens que gastaram as suas vidas, fizeram uma entrega total para encarnar a mensagem, viver o Evangelho. A história de Deus não deixou de ser contada. Pastor, peraí. Você começou falando de Ana, uma mulher lá no tabernáculo. E esse panorama inteiro, até chegar num tempo mais contemporâneo, o que isso quer dizer? Eu quero te dizer algo, meu irmão. Uma entrega total nos coloca na rota de Deus. Uma entrega total nos coloca na história de Deus. Uma entrega total nos coloca na dinâmica de Deus. Eu não sei se você está entendendo nessa noite, mas quando nos posicionamos ao ponto de fazer uma entrega total e gastar nossa história para que Cristo seja glorificado em nós e através de nós, nós deixamos de viver a nossa história e passamos então agora a viver a história de Deus. E essa é a proposta, esse é o chamado, esse é o convite do céu, para que agora já não viva mais eu, mas Cristo vivendo em mim. E essa vida que eu vivo nessa estrutura agora, eu vivo para a glória do Filho de Deus que me amou. Essa é a história. Essa é a história de um caos num tempo, mas Deus encontrou uma mulher disposta a entregar tudo, que gera um filho, que o entrega, que se torna um nazireu, que urge um rei chamado Davi, e da descendência de Davi vem o Messias na plenitude dos tempos, que muda a história, abre um novo e vivo caminho, e a narrativa eterna de Deus continua sendo contada. Você consegue imaginar? No meio de tantas mulheres, uma estéril correu para o tabernáculo. Deus a viu e a colocou em sua história. Enquanto nós pegamos essa palavra e lemos, nós podemos contemplar a história de uma mulher que entrou num contexto que ela não imaginava. Talvez Ana queria um filho, mas ela não podia imaginar que o seu menino se tornaria uma figura tão emblemática no enredo de Deus, na história do Senhor, até o grande dia. Onde você quer chegar, pastor? Tem um convite do céu para esse tempo. Onde estão as Anas? Onde estão Samuéis? Onde está o povo que vai viver uma entrega total? Onde está o povo que vai se render ao plano e ao projeto de Deus? Onde está o povo que vai de fato encarnar a mensagem e não escolher viver para si mesmo, mas viver para a sua glória? Um povo que vai abraçar a narrativa de Deus muito mais do que os nossos sonhos, projetos e ambições. Viver uma entrega total no nosso tempo é uma urgência.
uma urgência num tempo de tantas distrações, num tempo de tantos equívocos, num tempo em que o falso evangelho se levanta, num tempo em que tanto engano se levanta, num tempo em que muitos estão sendo enganados por tantas teorias, teologias e correntes e pensamentos. Eu acredito que o céu continua bradando, como se fosse uma grande trombeta, chamando aqueles que escolheram nascer de novo, aqueles que nasceram por intermédio de Cristo Jesus a viver uma entrega total. Aqueles que vão amar a palavra, aqueles que vão viver a palavra, aqueles que vão encarnar a mensagem, aqueles que vão escolher de fato viver uma entrega total, ao ponto de dizer: Senhor, meus sonhos, projetos, ambições, eu rendo tudo a Ti. 2015, eu conheci minha esposa, linda, morena, cabelo comprido, canta lindamente. Eu nunca vou me esquecer daquele dia, porque eu estava num retiro de jovens, rouco, sem voz, eu sabia que ela cantava. E naquele retiro, eu olhei assim e falei: meu Deus, ela vai me salvar, porque eu estou acabado. E eu ainda não sentia nada por ela, mas eu lembro quando eu olhei assim e falei: vem me ajudar, vem me ajudar. E quando ela subiu, ela pegou o microfone, nós começamos a cantar: toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Quando a gente cantou junto, eu olhei para o lado e falei: achei, é essa. Encontrei meu tesouro, minha pérola de grande valor. Eu encontrei. E sabe aqueles retiros? Eu acho que isso só acontece na Bahia, aqui não. Sabe aqueles retiros que você desce da plataforma e está todo mundo cochichando? E eu entrava na cozinha, as irmãs da cozinha, eu estava: Wesley de cabelo grande, vocês viram? Gente, combina demais. Quando eu encostava, todo mundo ficava quieto. E o pessoal via falando para mim: ei, combina. E eu: gente, nada a ver. Dentro de mim eu estou: tudo a ver. Oramos, nos casamos, mas no ano do nosso noivado, eu estava no meu quarto, em mais um dos momentos que eu mais amo fazer, meus momentos de devoção. Mas foi no meu quarto. Eu era professor de história há 10 anos, sobrevivente de humanas. Num tempo como esse, sobrevivente de humanas. Eu estava no meu quarto orando ao Senhor, no meu momento de devoção, quando eu vi aquela nuvem entrar no meu quarto e aquela voz bradando dentro de mim. E sabe, irmãos, eu estava dizendo hoje para o time de adoração, a gente tem um chamado para ver e corresponder à presença de Deus. Nós precisamos nos tornar um povo que conhece o seu Deus, e um povo que conhece o seu Deus não é enganado. Jesus certa vez disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas reconhecem a minha voz. Aquela voz dentro de mim começou a dizer: olha, você vai sair do seu emprego, você vai para Belo Horizonte, para seminário tal, você vai passar por isso, eu vou fazer isso e aquilo. Mas sabe quando você sai do quarto, eu saí daquele quarto tão impactado, mas eu tinha convicção de que eu não ouvi um anjo, eu não ouvi uma voz da minha cabeça, era o meu Senhor falando comigo. Eu nunca tinha sonhado em ir para lugar nenhum, e eu lembro que eu só liguei para minha esposa, assim, minha esposa não, minha noiva até então no tempo, e eu disse, antes tinha feito uma oração, falei: Senhor, vai na minha frente, fala com ela também, porque se mulher quando casa quer o quê? Segurança. Então se eu falar que nós vamos para um seminário, deixar emprego para isso, a mulher vai me largar, vai achar que eu estou maluco. Quando eu liguei para ela, falei: amor, Deus falou comigo, ela falou comigo também, a gente vai. Eu nem terminei de contar. Irmãos, uma empresária da minha cidade me ligou chorando, dizendo: você vai para um seminário, né? Eu falei: vou. Aí ela: vai, e eu vou pagar todas as suas mensalidades. Ali estávamos nós em 2017 em Belo Horizonte, e uma chuva de milagres que eu nunca imaginei viver na minha vida. Desde 2017 eu não voltei para a sala de aula, porque o Senhor me lançou num campo que eu não imaginei viver. Só que às vezes eu olhava assim para a minha circunstância e pensava: Deus, eu não bato bem da cabeça não. Eu tenho 10 anos de história, eu joguei fora minha profissão, meu trabalho, tudo isso, meu Deus do céu, meu Deus, tinha hora que eu estava no seminário, sabe? E eu ficava preocupado, pagava a conta do mês, tudo direitinho, e eu pensava: e se esses mantenedores falharem? E se não chegar, e aquilo tudo? Ao mesmo tempo o Senhor vinha comigo e falava: lembra de Josué e Caleb e os outros espias? Eu voltava: não, Senhor, confio.
Irmãos, o tempo que estávamos em Belo Horizonte, eu tinha para mim, para minha casa, e eu tinha até para ajudar os meus amigos quando eles precisavam. Um dia teve uma aula naquele seminário, e sabe quando tem um apelo e você corre para frente? Não sei se já aconteceu com vocês, mas nesse apelo eu não sabia nem por que eu fui lá para frente. Eu fui no automático, me prostrei lá, e era um apelo para quem queria viver e fazer entregas. E naquele momento eu me prostrei orando como Ana, sabe? Dentro de mim, ninguém conseguia me ouvir. E a minha oração era: Senhor, eu te dei meu trabalho, eu gastei minha juventude, eu ainda era novo, né? Diga-se de passagem. Eu te dei meu emprego, eu te dei os meus recursos, Senhor, eu não sei mais o que eu preciso entregar. E quando eu orando ali no meu cantinho, veio um dos meus amigos, dos colegas, e ele colocou a mão nas minhas costas e disse assim: faltam sonhos. Eu chorei tanto naquele dia, porque haviam coisas que eu ainda não havia condicionado ao Senhor. E sabe, irmãos, às vezes a gente coleciona muitas coisas dentro de nós e nos esquecemos que existe algo muito mais excelente. Viver os sonhos de Deus é mais excelente do que viver os nossos sonhos. A palavra diz que os sonhos e pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Um convite para entrar na história de Deus é o convite para viver uma entrega total. E eu te pergunto nessa noite, caminhando para o fim, o que você precisa entregar? Somos uma geração distraída, que a gente quer viver para a gente mesmo. O discurso desse tempo é: seja feliz, é isso que importa. O que nós estamos vendo numa geração atual é isso. O que importa é que você seja feliz. O que a gente está vendo nesse tempo é muitas pessoas tentando enxergar o Evangelho de acordo com as suas lentes, sendo que nós somos convidados a conversar com o mundo, a enxergar o mundo através das lentes da palavra. Enquanto um caminho largo é escancarado diante de muitos, a palavra continua nos chamando para um caminho apertado, estreito. A porta continua apertada, estreito continua o caminho que leva à vida eterna. Entrar na história de Deus vai nos custar tudo. Entrar na história de Deus vai nos custar uma entrega total. Entrar na história de Deus vai custar que a gente viva para a sua glória. Igreja, eu estou diante de um povo que deseja viver a história de Deus nesse tempo. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a gente tem duas escolhas. A gente pode ser espectador do que Deus está fazendo, ver o que Deus está fazendo na história, ou a gente pode ser participante do que Deus está fazendo. E a minha oração, eu tenho 37 anos, mas a minha oração desde adolescente é: Senhor, conta comigo. Eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo na minha nação. Eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo na minha cidade. Eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo nesse mundo até o dia do teu retorno. Conta comigo, conta comigo. Eu não quero ser apenas aquele que assiste, mas eu quero ser participante do que o Senhor está construindo nas nações. Eis-me aqui, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. E eu acredito, meus amigos, que o convite do céu para a terra é para que um povo separado diga: sim, 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 Senhor, nós queremos viver a tua história, não a nossa. Entrar na história de Deus às vezes vai exigir que a gente perca a razão, vai exigir que a gente abra a mão dos nossos métodos, vai exigir que a gente abra a mão de nós mesmos. Entrar na história de Deus talvez vai exigir que você perdoe, caminhe mais uma milha. Vai exigir que você entenda que quem tem razão é o Senhor, não você. Viver uma entrega total vai implicar em, por completo, entrarmos nesse contexto onde a nossa vida é rendida a Cristo Jesus. Qual será a nossa escolha? Participantes ou espectadores? Tem um convite para entrarmos na história de Deus nessa noite. Se coloque de pé, eu queria orar por você nessa noite. Você que está em casa, você que está aqui nessa reunião, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a sua história, eu não sei como está a sua vida. Talvez você carrega muitos sonhos, talvez você carrega palavras que você recebeu, talvez você carrega algo, um chamado que queima no teu coração. Talvez você sabe o que o Senhor já disse ao teu respeito, o que Ele quer fazer na tua história e através de você, mas no meio do caminho você esqueceu. Ou você deixou isso de lado achando: não, isso não é para mim. Mas talvez essa noite aqui, o Senhor está querendo te fazer lembrar que você precisa passar pelo caminho da entrega para viver a plenitude do propósito dEle para você. Talvez nessa noite o Senhor está chamando alguns de vocês a entrarem nesse lugar
correrem para uma coluna do templo também e dizer: Senhor, eu te entrego tudo. Eis aqui a minha vida, meus dons, talentos, a minha história. Eis aqui tudo eu entrego ao Senhor. Como os nossos pais da fé cantavam, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. O que esses homens viram? O que homens como Paulo viu ao ponto de mudar sua história e dizer: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já considero até tudo como perda diante da beleza que há na face de Cristo. O que fez homens como Abraão a passar a habitar em tendas para ouvir e obedecer a voz do Senhor. O que fez homens viverem entregas totais e entrarem na história de Deus. Eu não acredito que no nosso tempo a nossa geração permanecerá no lugar do espectador, esperando alguém se levantar. Não, meu irmão. Eu creio que nesse tempo Deus está despertando nazireus, profetas, homens e mulheres cheios do Espírito, com fome de Deus, um povo santo, um povo separado, um povo que ama a palavra, um povo que quer viver para a sua glória, um povo que quer ver Belém, o Pará, o Brasil, sendo cheio da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Doce Jesus, eis-nos aqui. E se você é um desses que deseja viver entrega, meu irmão, levante sua mão aí onde você está. E só você conhece a sua história. Faça a sua oração de entrega nessa noite. Será que são sonhos, projetos, anseios? São sentimentos que ficaram presos. Talvez essa é a noite de você largar tudo no altar. Talvez essa é a noite de você viver uma entrega total e não se esquecer do Deus que deseja continuar contando a sua história através de nós. Ele é o sim, o amém, o alfa e o ômega, o início e o fim. Deus, ele já tem o final da história. Nós podemos abrir Apocalipse no último capítulo e ver o final da história. A morte e o inferno tragados no lago de fogo, e a glória do Deus Todo-Poderoso revelada aos seus filhos. Gente de todo povo, tribo, língua e nação, diante do trono do Cordeiro. Novos céus, nova terra. Nós sabemos o final, mas até o grande dia chegar, nós somos convidados a entrar na sua história e sermos participantes dessa história, para que no grande dia a gente esteja no time dos que estão com azeite, lâmpada acesa, para que no grande dia nós estejamos, irmãos, no time dos que têm palmas nas mãos e um novo cântico, como começamos a cantar nessa noite. O time que estará diante do trono clamando, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás, oh, santo para sempre. Seu nome é sempre o maior, seu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, toda a criação.
Exaltado és, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo e o teu povo e o teu povo canta. Ah, Jesus, sim, ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Oh, tu sempre serás, Santo. Aqueles que estarão diante do trono do Cordeiro, irmãos, levantando mãos santas, são aqueles que aqui nesse tempo escolheram não viver para si mesmos, mas dizer: eu estou aqui, Senhor, eis aqui as minhas mãos, eu entrego tudo, eu entrego tudo, 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 tudo. Porque eu prefiro a tua história do que a minha, eu prefiro o teu plano do que o meu, eu prefiro a tua dinâmica do que a minha, eu prefiro a tua vontade do que a minha, eu prefiro, Senhor, eu prefiro porque os seus pensamentos são mais altos, são maiores. E talvez você que está assistindo em casa, ou através do YouTube nessa noite, quer fazer uma entrega total. Se lance aí no seu quarto e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha história a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu sei que não existe outro motivo, outra razão, é a Tua presença que faz a diferença, e eu não posso mais viver sem ela. Lembre-se disso, meus irmãos que aqui estão. Uma entrega total nos coloca na rota de Deus. E se você deseja viver a perspectiva de Deus nessa cidade, no Brasil e nas nações até o grande dia, corra para o lugar da entrega. Mas não me ouça nessa noite como quem já alcançou, não. Todos os dias eu preciso me prostrar, todos os dias eu preciso me lançar no chão, todos os dias eu preciso dizer: Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui as áreas da minha vida, eis aqui, Senhor, eis aqui quem eu sou. Eu preciso todos os dias me entregar, correr para esse lugar e viver mais uma entrega. Eu quero ser parte do que o meu Deus está fazendo até o grande dia. Até o grande dia, que Ele encontre em nós um coração disposto a obedecer e a viver uma entrega total. Lembrem-se disso, meus amigos. Uma entrega total nos coloca na história de Deus. Que Deus abençoe vocês nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.